Se vocês olharem hoje para a maior parte da riqueza produzida na sociedade, vocês vão se dar conta que essa riqueza é produzida dentro de uma forma de produto que é chamada de serviços. E o que são os serviços afinais, né? Os serviços são aquilo que fica se eu tirar a materialidade do produto, se eu tirar a questão do produto e a gente deixar de pensar nele como sendo um objeto, alguma coisa física, e passar a ser alguma coisa intangível. Quando a gente faz esse salto, nós estamos passando de bens físicos para serviços. Formalmente, o conceito de serviços é uma modificação sutil dentro do conceito de produtos. A gente tinha definido como aquilo que pode ser oferecido para o mercado para satisfazer uma necessidade ou um desejo. Bom, o serviço é uma ação ou um esforço que pode ser desempenhado para satisfazer uma necessidade ou um desejo. Ou seja, no serviço não vai ter a materialidade do bem físico, não vai ter um objeto concreto que está sendo entregue para alguém, não vai ter uma mudança de posse sobre um material. E isso faz toda a diferença em termos de como nós vamos fazer todo o planejamento do marketing. Então, ele tem diferenças importantes em relação à venda de bens físicos. É interessante a gente pensar que o marketing começou, na verdade, com a venda de bens físicos. Então, ao início da teoria de marketing, a gente começa a ensinar marketing falando de produtos físicos, um sabonete, uma escova de dentes, um automóvel, uma geladeira. Bens físicos é mais fácil a gente imaginar como é que eles vão ser usados. Os bens físicos também têm uma facilidade para o consumidor, porque ele pode contar com os sentidos, ele pode contar com um olhar para saber se o design dele está agradando ele ou não, se a cor ficou do agrado dele, se o tamanho, no caso de roupas, calçados, está adequado. Tem uma série de possibilidades concretas dele medir e avaliar a sua satisfação com aquele produto que está sendo comprado, aquele bem físico que está sendo comprado ou está sendo experimentado. No caso dos serviços, essa materialidade se perde e esses sentidos do consumidor, eles vão ser inúteis para fazer uma avaliação de serviço. Eu fico, como consumidor, muito mais vulnerável à subjetividade, à minha subjetividade, e também, como a gente está falando, que serviços são prestados por pessoas, por parte dos fornecedores, também das subjetividades do próprio prestador do serviço. Então, essa questão da intangibilidade do serviço, nós vamos voltar aqui na frente mais vezes e vamos tentar tomar precauções para que essa subjetividade não tenha um impacto muito negativo no nosso trabalho. Eu já posso adiantar para vocês que serviço vai exigir um controle muito maior nosso do processo de entrega desse serviço para garantir a redução dessa subjetividade. Mas antes de seguir para essas questões, deixa eu dizer para vocês por que serviço é tão importante. Hoje, além de representar a maior parte da riqueza produzida na nossa sociedade, ela representa setores importantíssimos para o funcionamento da sociedade. O que a gente está falando aqui? Nós estamos falando, em primeiro lugar, antes de mais nada, vamos começar pela internet. Toda a internet é serviço, pessoal. Então imaginem o que representa a importância da teoria do marketing de serviços para a gente entender o funcionamento da internet. É crítico, é fundamental a gente ter esse conhecimento, esse entendimento de serviços para entender o funcionamento da internet. Além disso, a área do governo, todo o governo é prestação de serviços. Nós estamos falando tanto dos órgãos do governo federal, por exemplo, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, por exemplo, essa aula que vocês estão assistindo é um serviço prestado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e, portanto, né, é intangível, ele tem todas as características de serviço, portanto, se aplica a teoria de marketing também para
vivência que vocês estão tendo. Depois a gente vai falar em termos de experiência também, poderia ser pensado como uma experiência. Nós temos também as outras ações do governo federal, o serviço militar, as forças armadas, o serviço de segurança, o serviço de saúde, todos eles são entendidos pela teoria de serviços em marketing. Nós temos também uma grande área que é das organizações não governamentais. Muitos de vocês podem estar envolvidos com ações não governamentais e, portanto, estão aí dentro do escopo de serviços. Isso vale para igrejas também, vale para museus, as fundações. Nós temos a nossa FAURGS, também é tipicamente uma prestadora de serviços e, portanto, então está abrigada dentro dessa teoria de serviços. Nós temos bancos, nós temos profissionais liberais, nós temos hotéis, nós temos empresas aéreas. Todas essas empresas, essas grandes áreas dos setores da economia que estão sob o guarda-chuva dessa teoria e, portanto, tem muito estudo, muita pesquisa na área de serviços. Nós precisamos cada vez mais entender o comportamento do consumidor, entender as dinâmicas de funcionamento das relações entre fornecedores e compradores na área de serviços, em se tratando de serviços, né? Então, ali, como está colocado na síntese para vocês, resumindo, né, em outras palavras ainda, quando a gente tem um bem físico, né, nós vamos ter um objeto tangível que o consumidor compra, né, é feita uma troca, essa troca envolve um bem físico e ele consome na hora ou ele leva para casa. A gente está falando, pode ser um refrigerante, pode ser uma cerveja, uma bebida, pode ser consumida mais imediatamente, ou a gente pode estar falando de um bem físico que o consumidor, o smartphone, que também tem componente de serviço, mas basicamente o aparelho é um produto tangível, né? Também vai levar para casa, vai usar por mais tempo e ele vai ter esse objeto concreto que vai com os sentidos da visão, do tato, às vezes do olfato, quando se tratar de perfumes ou outros produtos dessa natureza, ele vai avaliar, apreciar esse serviço e vai chegar a uma conclusão a respeito da sua satisfação dessa forma. Se ele não tem nada físico, se ele faz uma transação e não muda o conjunto de posses que ele tem, ou se ele não puder consumir aquilo, então a gente chama isso de serviço. Essa distinção, pessoal, entre bens físicos e serviços, ela é mais didática. Ela é importante para você se dar em conta o que é um serviço, distinguindo do bem físico. Mas na prática, e eu já adiantei para vocês quando falei do smartphone, as ofertas hoje elas têm componentes mistos, que podem ter mais ou menos componentes de tangibilidade ou de intangibilidade. Ela pode ser mais um bem físico ou mais um serviço, mas na verdade ela é um misto desses dois aspectos, vamos dizer assim. Como assim? Bom, eu já adiantei o smartphone. O smartphone é um aparelho físico. Ele tem uma tangibilidade, a gente enxerga, encosta nele, tem um tamanho, enfim, a gente movimenta e faz coisas com o aparelho. Mas o smartphone em si não serviria muito se não tivesse todo um conjunto de serviços de suporte para geração do valor para o consumidor final. Pense comigo o que serviria ter um aparelho em que a gente não pudesse se comunicar com ninguém, nem em voz, na forma tradicional do telefone lá. Não serviria para nada. Então, o valor que é dado para o cliente, ele está na composição entre o produto bem físico e os serviços que vêm agregado. O pessoal de tecnologia chamou isso há mais tempo atrás que o conceito é de uma plataforma de serviços, ou seja, o bem físico ele é uma plataforma de serviços onde pode ser adicionado valor ao longo do tempo, pode ser aumentado o valor. Na verdade, foi o que aconteceu com a Apple. Se vocês lembrarem, faz mais tempo, talvez vocês não lembrem, vocês não tivessem nascido ainda, mas teve uma época, no começo da Apple, que o Steve Jobs deu um grande desconto. Ele estava praticando um preço já meio salgado pelo smartphone no começo, na época, né, já era. E lá pelas tantas ele resolveu fazer uma redução drástica de preço. Se não me falha a memória, ele tirou $800 do valor
do aparelho. E claro que os clientes que numa semana anterior tinham comprado um aparelho $800 mais caro ficaram indignados, né? Ele não devolveu o dinheiro, ele disse: eu fiz essa ação para tornar o aparelho Apple mais atraente para os desenvolvedores de software, para que a gente criar uma comunidade de usuários dos aparelhos Apple e ter o aumento do valor para cada cliente que comprar. Então, para que haja interesse de desenvolvedores de apps para a plataforma Apple, eu preciso aumentar o número de Apples em operação, e para isso foi por isso que eu tomei essa decisão. Então vejam a visão dele lá nos idos de 2000 e poucos aí, para tomar essa decisão estratégica e criar o que ele conseguiu criar, esse império em cima disso. Mas foi planejado, foi pensado, tá? Voltando para nossa questão dos níveis de tangibilidade, então, nós podemos pensar sim num bem físico concreto, mas na verdade é meio difícil. Se a gente pensar hoje que todos os produtos que são bens físicos que são colocados ao alcance do consumidor vão ter pelo menos um serviço de atendimento ao cliente. Mas o serviço de atendimento ao cliente é um serviço. Ou seja, muito dificilmente a gente vai conseguir pensar um exemplo de algum produto que é comercializado hoje em dia que não tenha um serviço. Eu botei no resumo, ali na apostila, o sal como um exemplo. Não é bem verdade, depende. Se o sal for comprado no supermercado e vocês tiverem a curiosidade, olhem no saquinho de sal lá, vai ter um serviço de atendimento ao consumidor. Isso é um serviço, portanto, o sal vendido para consumidor não é um exemplo perfeito. E eu acho que a gente não vai ter um exemplo perfeito. Mesmo que seja a gente pensar num sal vendido a granel, de uma empresa para outra, de uma empresa produtora para uma empresa de empacotamento, esse sal vai ter um conjunto, essa commodity vai ter um conjunto de serviços implícitos na transação comercial, porque quando é feita uma transação comercial, há alguma garantia de segurança dessa transação, alguma garantia de qualidade mínima aceitável para o produto, que se não for atingida, vai permitir ao comprador devolver. Isso é um serviço também. Portanto, pessoal, na prática, o conceito de bens físicos puro, ele é muito difícil da gente conseguir um exemplo. Mas o conceito, do ponto de vista teórico, ele nos ajuda a entender essa questão dos níveis de tangibilidade. Com certeza vai ter o sal comprado, que nós compramos no supermercado, ele é um produto que é altamente tangível, vamos dizer assim, ele é quase que totalmente tangível. Vai ter lá alguns serviços complementares, para só estragar o nosso exemplo perfeito. Mas está lá, tá? A grande questão para nós é que nós temos, sim, serviços puros. Ou não? Vamos ver. Um serviço puro é aquele que o benefício é puramente intangível. Eu botei como exemplo aulas particulares e uma psicoterapia. Mas é capaz a gente sair da sessão de psicoterapia levando um lencinho e aí já terminou também o serviço puro. Ou a gente pode ganhar eventualmente um presente de final de ano. Então, talvez não seja um serviço puro mesmo. Qualquer coisa que eu levar para casa dessa sessão de terapia, de psicoterapia, ou outro exemplo da aula particular, mas se eu tomar nota num caderno do que eu aprendi, já está tangibilizado. Isso não é tão importante para nós em marketing. Na verdade, o que é importante para nós em marketing é exatamente o contrário disso. Por quê? Porque os consumidores querem exatamente o contrário dos opostos. Na verdade, a gente está falando do meio da escala. Nós vamos encontrar os produtos mais legais e que os consumidores mais gostam de usar, e volta o exemplo do smartphone ou computadores ou outras coisas legais que nós gostamos, que provavelmente vão ter um componente de produto. Aí eu posso usar um restaurante, alguma alimentação também que a gente usa. Tudo isso vai ter um componente de tangibilidade e um componente de intangibilidade. E de fato nós gostamos quando as duas coisas vêm casadas de uma forma equilibrada, e que nós chamamos então de híbridos, ofertas que dependem de um equilíbrio entre serviço e o bem entregue, né? E isso explica o sucesso então do smartphone, porque a gente gosta tanto disso, porque tem as duas coisas. Nós temos os benefícios da tangibilidade e os benefícios da intangibilidade. Ou, se vocês quiserem olhar pelo lado negativo, também temos as dificuldades, algumas da tangibilidade dos produtos em si, também temos algumas dificuldades dos serviços que são colocados através do smartphone.
Mas nós temos ainda níveis intermediários, nós temos um bem tangível com serviço, por exemplo. Os automóveis hoje são bens tangíveis com serviços, já são desde o começo. Mesmo um automóvel mais simples, que não tenha eletrônica embarcada ou que não tenha GPS, ou essas coisas que dependem, tecnologias que dependem muito da prestação de serviços de outros, né? Principalmente empresas de comunicação, empresas que operam satélites para fornecer as coordenadas e por aí vai. Mas automóveis mais simples, então, eles também têm serviços. Mas como assim? Ora, é claro, cada vez que eu preciso de uma manutenção no meu carro, eu vou me preparar, vou precisar de uma rede de preferência de assistência técnica especializada na minha marca, uma concessionária da marca, e isso é um serviço oferecido pela própria marca. Se eu não tiver esse serviço oferecido pela marca, eu vou procurar oficinas que não são especializadas e que, portanto, né, vão me dar outras margens de insegurança. Mas o automóvel, ele só tem valor para mim como consumidor, como usuário de automóvel, se eu tiver alguém para arrumar ele quando ele estragar, porque ele vai estragar em algum momento, ou nem digo estragar, ele vai precisar trocar o óleo, ele vai precisar encher o tanque, eu vou precisar encher o tanque de gasolina, e adivinha, eu não consigo, como consumidor, nem encher o tanque, eu preciso de uma rede de postos, adivinha como se chamava antigamente, postos de serviços de automóveis, para poder, né, fazer a entrega do combustível, para fazer a troca do óleo, para poder fazer ajustes de freio ou reparos de acidentes. Tudo isso, para mim, como usuário de carro, de automóvel, ele é tão ou mais importante do que ter um carro. É só pensar, imagine se vocês ganhassem de presente um carro que ninguém consegue mexer nele, não tem mais serviço, não tem serviço nenhum. O que ele valeria para vocês? Ou vocês aprendem a fazer os reparos, fazer o serviço, que é pouco provável, ou vocês não, aquilo ali não vai servir para nada, pode ser como decorativos, botam na sala um carro, vai servir só para bonito, mas ele não vai ser útil. Então, esse nível de bens tangíveis com serviços, eles vão exigir alguns cuidados dos vendedores de bens físicos com serviços. Quem produz esse tipo de produto, mesmo que seja uma indústria, né, que tenha um produto acabado, ele vai ter que tomar alguns cuidados, a gente vai falar um pouquinho num vídeo mais à frente, tá? Bom, outra categoria intermediária entre híbrido e serviço puro está o serviço principal. Quando a gente tem um valor entregue essencialmente intangível, mas que depende de alguns bens tangíveis de apoio. Quando eu dei o exemplo de viagem aérea como um serviço, eu não consigo justificar que ele não tenha alguns elementos tangíveis. Vai ter pelo menos o avião vai estar ali, normalmente tinha mais tempo atrás, agora já não tem mais tanto, mas vai ter um refrigerante a bordo, vai ter um alimento, vai ter alguma coisa tangível que o consumidor vai acabar consumindo, mesmo que seja a bordo, né? Ou um recibo, que ele vai levar alguma documentação que ele leve física e que, portanto, vai caracterizar alguma tangibilidade do serviço. Mas aí é que está a questão, pessoal. Como eu disse para vocês que o que os consumidores gostam é de bens híbridos, cada vez que eu estiver fazendo a gestão de marketing num negócio que é puramente serviço, eu vou ganhar muito se eu conseguir colocar alguma tangibilidade nesse serviço. Um exemplo clássico, muito defasado no tempo, esses brindes que as empresas de turismo dão quando as pessoas vão fazer um cruzeiro, vão consumir um pacote de serviço de turismo. Elas ganham uma bolsinha de viagem, por exemplo. Então, essa bolsinha tem um valor muito grande para o consumidor, porque vai dar essa tangibilidade. Cada vez que ele usar a bolsinha na volta da viagem, quando ele estiver pagando as prestações ainda do pacote de serviços que ele comprou, ele vai usar a bolsinha para fazer alguma coisa, ir para a piscina, fazer ginástica, alguma coisa assim, e ele vai lembrar dessa viagem. Então, a tangibilidade é uma preocupação, tem que ser uma preocupação dos profissionais de marketing para as empresas de serviços puros. E isso é o equilíbrio que nós temos que buscar e tentar colocar a nossa oferta numa escala intermediária entre os extremos, bens físicos
ou serviços puros, tá? E a mesma forma também quem trabalha com serviços, com bens tangíveis, como já expliquei para vocês, com produtos físicos que são entregues para os consumidores, eles têm que agregar, e cada vez eles estão tendo mais margem em agregar valor na entrega de serviços complementares a esse bem físico. E bom, aí volta o smartphone, embora o smartphone já tenha recebido tanto serviço adicional, ele começou como um telefone que servia basicamente para chamadas e depois gradativamente foi recebendo serviços. Então é um exemplo acabado de como é importante, do ponto de vista de marketing, a gente conseguir migrar de um bem físico concreto para um bem híbrido. E imaginem o valor que se conseguiu agregar então ao smartphone quando se inseriu essa quantidade enorme de serviços dentro da plataforma, como o pessoal da tecnologia usa, que é o aparelho físico colocado. Perfeito? É isso aí sobre níveis de tangibilidade, então.